Olá, meu povo, eu sou a Rai e hoje trago comigo uma história que irá fasciná-los. Bora bater um papo reto? Bom, quem não gosta de uma boa história? E principalmente quando ela é envolvida de uma pitada de mistério e verdade. Ela fica melhor ainda. A lenda do Candyman é uma delas. Mas espera um pouco que eu já vou te falar. Narrativa complexa e envolvente que mistura elementos de horror, folclore urbano e uma crítica social. Desde suas origens como um conto popular até sua adaptação para o cinema, a história do Candyman ela continua a fascinar e assombrar os espectadores. A história vai começar nas ruas sombrias de uma cidade americana, onde os moradores sussurram sobre um espírito vingativo, conhecido como Candyman. Bom, acreditava-se que ele era um homem afro-americano de origens misteriosas, ou seja, desconhecida, cuja vida foi marcada por tragédia e injustiça. Alguns dizem também que ele era um escravo que se apaixonou por uma mulher branca e por isso recebeu retaliação, provavelmente por parte ali da família e também da sociedade, né? Outros afirmam também que ele era um artista talentoso que foi linchado injustamente. Independentemente de suas origens, todos concordam que a sua morte foi totalmente injusta e brutal. Segundo a lenda, ele volta do além quando seu nome é repetido 5 vezes, tá? E na frente de um espelho. Sua figura sombria emerge brandindo um gancho afiado no lugar de uma de suas mãos. É descrito como um espectro ali pálido e assustador, com olhos que queimam, com ódio e também tristeza, né, pelo que passou em sua vida, em sua jornada, e aqueles que ousam convocá-lo são atormentados por visões terríveis que encontram um destino cruel. Mas se voltarmos um pouquinho ao tempo, podemos entender ali e compreender essa marca que ele traz em seus olhos, pois é transmitido através dali tudo o que ele passou em sua vida, todas as perseguições. Ao longo dos anos, a lenda do Candyman se espalhou de forma rapidamente pelas ruas da cidade, de uma forma assim absurda. Cada vez que alguém menciona seu nome, o medo se espalha um pouco mais, alimentando ali o poder do espírito vingativo. Ele se torna uma figura onipresente na consciência coletiva da comunidade ali e também uma manifestação dos horrores do passado que se recusam a ser esquecidos. Até porque como seria esquecido, né? Assim, a história ela traz essa marca, essa adaptação, né? No entanto, a história do Candyman ele vai além do mero terror sobrenatural. Ela é profundamente enraizada nas questões sociais e raciais que assolam a cidade. Apesar de avançarmos tanto na tecnologia, ainda temos essa falha que parece que a humanidade ela se recusa a investir mais no mais importante, que seria a formação de caráter da sociedade, da população. Candyman é visto por alguns como um símbolo de resistência contra a opressão e a injustiça. Sua história é uma lembrança vivida das injustiças do passado e é uma advertência também para aqueles que se atrevem a esquecer a história, né? Porque a história ela foi tão impactada e as pessoas ainda se recusam, né, a reconhecer o quanto a escravidão, o quanto foram injustiçadas e perseguidas aquelas pessoas, porque as torturas, hoje temos vários lugares, museus que trazem a representatividade da história das pessoas africanas, das pessoas negras que passaram pelo processo da escravidão. Então assim, eu não sei como a sociedade ainda ela se recusa a esquecer deste tormento sem fim, que foram anos de lutas, anos de resistências, em quilombos, informação para que esse terror ele acabasse de vez. E então, além disso, a lenda do Candyman também aborda
temas de gentrificação e mudanças urbanas. À medida que a cidade passa por transformações, as histórias do passado são apagadas e esquecidas, mas o Candyman, ele permanece como uma presença ali sombria, lembrando a todos da verdadeira natureza dos lugares que habitam. Essa história, ela foi imortalizada em filmes e livros ao longo dos anos. O filme de 1992, dirigido por Bernard Rose e baseado no conto de Clive Barker, foi especialmente aclamado pela crítica por sua atmosfera, assim, assustadora, e sua abordagem inteligente das questões sociais ali implícita. Uma sequência foi lançada em 2021, continuando a explorar os temas estabelecidos pelo original. E se você está gostando deste conteúdo, deixa aqui o teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e também comente para interagir. No entanto, a verdadeira força da lenda do Candyman reside em sua capacidade de se adaptar e evoluir também ao longo do tempo. Assim como os medos e ansiedades de uma sociedade mudam, a história do Candyman, ela também se transforma para refletir essas mudanças ao qual estavam ali se adaptando. Ele permanece como um lembrete também, sombrio, né, de uma forma sombria, mas permanece ali, de que os fantasmas do passado nunca serão realmente mortos e enterrados. E daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa questão desses fantasmas, tá? Mas sim, à espreita das sombras, esperando para serem convocados mais uma vez. Por sua vez, essa história faz refletir sobre a luta de um povo que foi escravizado, foi perseguido e colocado em situações de desconforto e opressão. Nas marcas de sua pele e de suas raízes trazem consigo o que foi roubado, e uma delas a esperança, e posto o medo em seu lugar, porque foi tirado totalmente a sua liberdade de expressão, de agir, de viver. Suas raízes de reis e rainhas foram camufladas pela escravidão entre os chamados brancos, mas eu digo camufladas porque jamais será esquecida, jamais será apagada. Fatos são fatos, não é mesmo? Vamos ficar com alguns pontos aqui para trabalharmos um pouquinho sobre a referência da lenda do Candyman. Um dos primeiros é o teor das discriminações dos Estados Unidos. Na maioria dos filmes que remontam sobre o racismo, é enfatizado como as discriminações contra pessoas negras aumentou absurdamente. Antes mesmo de dar explicações, né, sobre a situação ali presente, pessoas negras são julgadas e ligadas ao crime, associadas ao crime. Não importa se seja criança, idosos, jovens, e o medo, ele se torna tão óbvio que elas autocriam um sistema de defesa, interpretando a cena em questão. Quais são os impactos assim que essa história do Candyman ela causa na sociedade? Ela traz um pouquinho sobre a violência totalmente nítida ali das elites que menosprezam e criminalizam os pobres, dos policiais que infelizmente veem seus distintivos como veículo para o ódio, dos privilegiados que são mantidos sobre ele assim uma proteção, né, coberta pela cor de sua pele, e também para um impacto na sociedade ali que são afrodescendentes, das pessoas negras que sofrem cada vez mais perseguição. Então a lenda do Candyman ela traz essa passagem que deveria ser discutida em sala de aula, em um momento histórico que a sociedade precisa acordar para o horror mais real do que o bicho-papão. Na verdade, passado e presente, ela o tempo todo eles estão se conectando. E essa luta e resistência, ela sempre acaba sendo lembrada. Lembrando que se não for combatido o racismo, ele se torna normal. Novamente, infelizmente a história ela vai se repetir e de forma mais sombria, porque hoje temos assim inúmeras armas. Então imagina o racismo assim com força total no mundo de hoje e o impacto que ele vai causar na sociedade ainda mais. Então ele precisa ser parado. Então essa é a importância
da história do Candyman. Ele não é só um mistério, ele não é só pra você, assim, arrepiar seus braços, uma sensação assim. Ele causa uma sensação muito forte, porque ele traz um peso consigo, ele traz um peso da história em que foi envolvida toda aquela narrativa, daquela lenda, e aí paramos um pouco e pensamos mais sobre essa situação. Então você pode perguntar, Rai, como é então que não vai ser esquecido? Como é que possamos assim associar o fantasma do passado com a história? Do que é que ele está falando, de se referindo ali? Ele está se referindo a seus antepassados, que a história jamais vai ser esquecida, porque o que eles passaram é passado de geração para geração. Pode ser que não tenha mais vestígios do sofrimento, da luta do povo, né, que foi escravizado, mas sempre vai existir esse diálogo que é passado para sua geração. E assim, é um sofrimento que não dá para ser esquecido, principalmente das pessoas que passaram por isso. Então você vai se imaginar de uma forma seguinte: você vai passar por uma determinada situação que foi bastante impactante na sua vida, que gerou, assim, traumas, inúmeros traumas, e que você tem que tomar algum posicionamento para que aquilo não venha se repetir. Então é sobre isso que ele está falando. Ele está falando que os fantasmas do passado não vão ser esquecidos, porque eles vão tomar um posicionamento em suas vidas para que aquela história ela não venha se repetir. E para que ela venha servir, assim, eu não digo exemplo, mas eu digo assim como uma lição predominante para que aquilo venha ser parado. Então é importante ressaltar a história da lenda do Candyman, porque ela traz essa associação. Se você está gostando do conteúdo, escreva aqui, comente, diga que como podemos trazer mais assim a realidade sobre o que podemos falar no canal. E até mais!